Cuca, boa noite. Parabéns pela classificação gigante do Galo. Eu queria que você analisasse os 90 minutos, os dois tempos, se saiu um pouquinho do que você planejava ali, principalmente a etapa inicial, e como que o Galo sai de uma classificação dessa, né? Contra um Flamengo que até antes, né, no sorteio, era dado por quase todo mundo como grande favorito no confronto. Sim, boa noite. Lógico que a gente está muito feliz, mas perdemos o jogo em casa, né? E a gente poderia ter empatado que nos classificaríamos. Porém, eu acho que no montante dos 3 jogos, né? Se dividir em 6 tempos aí, meio tempo, 2 tempos cada jogo, eu acho que a gente foi relativamente igual ao Flamengo, né? Cada um na sua proposta, claro. O Flamengo tem uma posse de bola maior. Nós, principalmente nos 2 jogos do Maracanã, defendemos mais, saímos mais no contra-ataque. Agora, hoje era um jogo diferente que a gente tinha que jogar, por estar jogando em casa, tinha que fazer o torcedor jogar junto. E a gente não conseguiu no primeiro tempo. Conseguimos só depois dos 35, por aí, pôr a bola no chão, jogar e criar algumas oportunidades. Mas no segundo tempo nós marcamos em cima, marcamos pressão, dominamos mais a partida. E acho até que ela poderia ter acabado empatada, né? Pelo que foi o jogo. Então a gente venceu fora, perdemos em casa, em jogos muito iguais, contra um adversário muito qualificado. E não é só os jogadores, né? Que é fácil, né? Os jogadores, mas tem que ter um plano de jogo, tem que elaborar jogadas, e é muito difícil jogar com o Flamengo. Eles têm um plano de jogo muito bem definido, povoam o meio campo, passam os laterais firme à frente, né? O Flamengo tem hoje um jovem treinador que, sem dúvida nenhuma, é a maior promessa, eu acho, que a gente tem no futebol brasileiro. Se o pessoal tiver calma, paciência com ele, a gente sabe que o caminho para ele vai ser a seleção brasileira, porque é um estudioso, se prepara, está cada vez querendo melhorar e traz muita dificuldade para a gente. Então a gente sai muito feliz em poder ter vencido um adversário tão forte assim. Cuca, boa noite. Leandro Colombo, de Tempo Esportes. Acredito que até você falou que o empate tenha sido merecido em função do segundo tempo que fez o Atlético, mas no primeiro o Flamengo conseguiu jogar, teve algumas oportunidades, principalmente no centro da área. A gente viu algumas mexidas que você fez ainda com o time em andamento, abrindo um pouco mais o Gabriel Menino para auxiliar o Saravia, do lado esquerdo a mesma coisa em relação ao Scarpa. Queria perguntar, claro, qual foi a conversa e as definições táticas para o Atlético voltar com uma outra postura e conseguir aí sim ser protagonista, como você mencionou. Sim, nós tínhamos que tirar a saída de jogo dos zagueiros do Flamengo, que estava nos machucando. Não adianta você passar a linha o tempo todo num jogo em casa, é diferente de jogar fora. Então a gente tinha que correr algum risco, ficar no mano, mas correr o risco calculado e jogar mesmo estando perdendo de 1-0, propor o jogo mais, e foi o que a gente fez. O Renzo, o Saravia, ele era para ter ficado até fora do jogo hoje, tomou uma injeção de manhã, outra tarde, para estar à disposição. A gente não pode abrir mão de um jogador da posição, porque a gente sabia que podia, o jogo pedir um jogador como ele, com a experiência que ele tinha, e foi o que aconteceu. Então ele entrou no sacrifício, e também foi muito importante para nós, no aspecto defensivo, deu uma equilibrada maior na equipe. Ô Cuca, boa noite. Igor Assunção, da Rádio 98. Queria que você falasse um pouquinho o quanto uma classificação dessa, da forma como aconteceu, ela engrandece esse grupo de jogadores do Atlético, que em muitos momentos foi até ridicularizado, alvo de desconfiança por parte de comentaristas, até da torcida. Queria que você falasse o quanto engrandece e o quanto que você acha que isso vai ajudar também o torcedor a apoiar de fato esse time do Atlético nessa sequência importante para a temporada. Não, eu achei bacana. Hoje a torcida gritou o nome do Scarpa, gritou o nome do Rony, do Igor, sabe, já perdoou o que aconteceu. Tudo que Deus faz é bom. O que houve ali atrás foi uma coisa boa. Hoje está tudo em ordem, tudo tranquilo, né? A gente de um limão fez uma limonada boa, e hoje pudemos colher um pouquinho desse fruto plantado, né? É difícil, muito difícil passar pela turbulência que a gente passou. São 3 Flamengos, um Palmeiras fora, um Bahia fora. Sul-Americana é muito complicado, os mata-matas, e a gente está passando, né?
está passando aí com resiliência, cada jogo uma história, e a gente sai cada vez mais fortalecido, mas pé no chão, né? E os domingos confirmam as quartas-feiras e assim vai indo, né? Então domingo tem o Vasco lá, a gente tem que nos preparar para fazer outro grande jogo. Já quarta tem outro mata-mata aqui com o Godoy Cruz, aí domingo Grêmio, a volta lá com o Godoy. Então estar preparado para esses jogos difíceis aí de 3 em 3 dias. Cuca, Eduardo Guerra do Hoje Tem Galo. Eu queria que você explicasse o porquê de entrar com o Arana, que vinha parado, né, de lesão, e o Scarpa vinha naquele esquema que você criou de 3 zagueiros, o Scarpa na lateral ali fazendo ala, estava jogando muito bem. Qual era o seu objetivo com essa mudança de entrar com o Arana e não com o Scarpa, que vinha dando certo e no segundo tempo até melhorou o time, na minha opinião? O que é o seu objetivo? Nós, não tenha dúvida, eu estou ali o dia todo, né? Lógico que eu não vou discutir com vocês a opinião, eu respeito muito, mas eu estou ali o dia todo, eu tenho por obrigação de entender o que é melhor para nós. E com o Arana a gente fica mais fortalecido, é um jogador da posição, é um jogador que vai te dar o que um lateral dá, não é um improviso, né? E você tendo esse tipo de jogador a nível seleção 100% como ele estava, você tem que utilizá-lo até onde ele aguentar. E foi o que nós fizemos, já com plano B, sabendo que quando ele saísse a gente tinha um Scarpa para baixar, como a gente tem feito nos outros jogos, né? Então está dentro do processo, porque se eu começo com o Scarpa e depois ponho o Arana, a gente não tem a certeza que ele vai se adaptar ao jogo. O jogador entrando desde o primeiro minuto, a adaptação dele é mais fácil, né? Foi o que a gente pensou com o Arana. Ele é muito importante para nós, pode ter certeza. Cuca, boa noite, parabéns pela vitória. Eu queria que você falasse da diferença de opções que você tem hoje no banco, né? Então, hoje no segundo tempo, você conseguiu colocar Alexander, Biel, o próprio Igor Gomes. Hoje a sensação que a gente tem é que o banco muda o jogo, né? E agora chegando o Reinier, eu queria que você falasse das opções em pouco tempo que você tem, se você está satisfeito com elas ou se precisa de mais. Obrigado. Não, a gente tem melhorado o elenco e automaticamente você melhora as tuas mexidas no jogo, né? Porque são muitos jogos em cima de jogos e a gente tem que controlar a carga deles, senão se machuca todo mundo. Você vê, a gente não está tendo lesão muscular nenhuma, essa lesão do Renzo Saravia é uma batida na panturrilha, então ele limita algum movimento que ele faça. Eu acho que a gente tem controlado bem a dose de jogos, né? Agora domingo também é outro jogo para pensar bem, pôr o jogador mais fresco, mais descansado possível, para também ter força para jogar quarta-feira o outro jogo de mata-mata, que é com o Godoy Cruz. Cuca, boa noite, João Vitor da GeoTV, parabéns pela classificação. Eu queria que você comentasse um pouco desse sentimento, né? Você chegou aqui com a calça molhada ali no joelho, imagino de ajoelhar no gramado, foi recepcionado também pela sua família, mãe, filha, netos. Eu queria entender um pouco desse sentimento, como que fica dentro e fora de campo, né? Dentro e fora do vestiário, depois de uma classificação tão sofrida contra o nosso rival. Eu fico muito feliz, né? Eu também não posso negar que eu estou ainda bastante machucado com a morte do meu irmão, minha mãe também, todos nós, mas essas vitórias assim a gente vai oferecendo para ele, essa classificação, e eu fico muito feliz, como todo torcedor do Galo. Eu não queria perder, falar a verdade. Eu fico muito, muito chateado quando perco um jogo assim, mas no montante nós passamos, e isso eu acho que é o mais importante. Cuca. Boa noite, Guilherme Gonçalves, fã FM 91.7. Você salientou sobre controle de carga, sobre jogos a cada 3 dias. Primeiro lugar, o elenco está fechado, o elenco está pronto. E como trabalhar isso, né? Para não focar em 3 coisas e não conseguir fazer nada funcionar, né? O cansaço acabar batendo o time com o progresso da temporada. Sim. Nós estamos vivos na Copa do Brasil, agora estamos entre os 8, estamos vivos na Sul-Americana, agora um mata-mata importante, estamos em recuperação aí no Campeonato Brasileiro, né? Temos 2 jogos atrasados, com Fortaleza e Sport em casa, que a gente pode, de repente, ter 2 vitórias. Cada jogo é uma história, mas a gente pode ter. Enfim, você dá uma recuperada boa no Brasileiro também. Vai dosando, eu acho que a gente não pode priorizar uma competição. E quanto ao elenco estar fechado,
A gente nunca pode falar isso, porque pode aparecer aí uma proposta tentadora que você não consiga dizer não, você vai ter que vender algum jogador. Isso é do futebol. Aí você vai buscar também alguma alternativa no mercado. Mas quanto a isso aí, o Brax, o Vitor, são experts aí, estão atentos ao mercado junto com o Siga e já tem mapeado algumas situações aí. Cuca, Thiago Maia do Podfute. Primeiro gostaria de saber de você se você entende que quando você faz uma linha de 3, seja com Saravia ou o Franco baixando, o Atlético ganha mais força ofensiva. E a segunda questão que o Vitor está aqui, e 2013, o Vitor foi gigante, né? E se firmou como um dos maiores ídolos e talvez o principal goleiro da história do Atlético. E o Everson vai traçando esse caminho. Já existe até discussão, tá, Vitor? Se é o Vitor ou se é o Everson nessa aí. E o Everson gigante, né? Foi contra o Bucaramanga, hoje, decisivo. Como que você observa essa fase de goleiros que você viveu no Atlético? Não, é muito bom, né? Foi comigo que o Vitor veio lá do Grêmio, na ocasião. Uma grande pessoa, acima de tudo, um grande goleiro. Vocês viram contra o Bragantino, o goleiro do Bragantino elogiá-lo, que mesmo ele estando na reserva do menino, ele apoiou o Cleiton, né? Incentivou, porque é do perfil dele, no caráter, né? Hoje, na função que ele está também, é um cara de confiança total, um cara que não tem segredo com ninguém, um cara limpa, né? E o futebol precisa de gente assim. Ele deu para o atleticano o título mais importante, está na música do Atlético, o Reasco ir para a bola, Vitor de bico isolado, é gostoso, né? Ele fazer parte dessa música, ele vai morrer e a música vai ficar para ele. E daqui a pouco vão fazer uma pro Everson também, porque ele está indo para o mesmo caminho, né? Então a gente fica muito feliz com eles dois, e tem os meninos também que estão brotando aí, o Robert, o Cobra, o Delfim. A safra nossa é muito boa. A linha de 3, quando a gente monta com o Saravia, você ganha mais o meio campo com o Franco. Quando você faz a saída dele, você ganha mais as laterais, a profundidade, né, dos nossos laterais, né? E geralmente tem bastante time jogando assim também, e não é muito bom ficar falando, que com certeza os outros treinadores vão ver, eu vi, e daí ele já sabe o que a gente faz também. Cuca, João Miguel do canal Bica Galo, eu queria te perguntar como que você e a sua comissão técnica fazem para manter a concentração, a resiliência dos jogadores, né? A gente viu aí 2 disputas de pênalti nas últimas 2 semanas, como que vocês trabalham isso daí? O pessoal hoje eles queriam uma folguinha amanhã, e eram de dar uma folga amanhã, né? Tudo que eles vêm fazendo e viajando em cima, mas não dá para dar, a gente tem que trabalhar. Então amanhã cedo a gente está lá trabalhando, e é assim que tem que ser. Às vezes ficam bravos com a gente, mas é o melhor para a gente, não adianta. Domingos tem que provar a quarta-feira, e a gente tem que trabalhar firme, forte, eles entendem, são bacanas, né? E amanhã a gente já está firme, e é assim que a gente faz, vamos trabalhar eles fisicamente, recuperar os que tem que recuperar, treinar quem tem que treinar e nos aprontar para domingo fazer um jogo bom. É outro jogo duro, o Vasco está mais embaixo, precisa vencer também, vai ser outro jogo muito difícil lá em São Januário. Obrigado, gente. Valeu, obrigado.